Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo de como baixar e como salvar os moldes digitais PDF. Também vou mostrar como imprimir o molde em folhas A4 em tamanho real, né? E como montar as folhas. E após esse vídeo você vai perceber que a melhor opção, com certeza, é comprar os moldes digitais. Além de ser a forma mais rápida de você receber os moldes, também poderá salvar os moldes, ter o molde à disposição quando quiser e imprimir quantas vezes quiser. Vamos lá? Depois que você efetuou o pagamento e o pagamento foi aprovado, você vai receber um e-mail da QIFI, um e-mail como este, informando que a compra foi aprovada, e para acessar o produto você vai clicar em acessar meu produto. Ao clicar, você será direcionada para a página principal do molde. Aqui na página principal está o nome do molde que você comprou e a imagem do modelo. No caso aqui, a saia de cetim enviesada. E na página principal tem 4 módulos. O módulo Comece por aqui, módulo 1, que é onde estão os arquivos PDF para você baixar, o módulo 2, que é onde está o vídeo com o passo a passo do corte e costura da peça, e o módulo 3, que é um módulo especial para os iniciantes da costura. Aqui estão todas as técnicas que serão utilizadas durante o processo de costura da peça. Indico que você assista ao vídeo do Comece Aqui, porque aqui tem várias informações importantes sobre os módulos. No módulo 1 estão todos os arquivos PDF para você baixar. Esse módulo ele foi dividido em partes. Na primeira parte tem um vídeo explicando como baixar, como salvar, como imprimir e como montar as folhas A4 para você obter o molde em tamanho real. Aqui também tem um arquivo PDF com o passo a passo de como imprimir os moldes em folhas A4 e como montar as folhas. E para baixar é só clicar sobre o arquivo. Aqui em cima está a confirmação que ele baixou o arquivo. Na segunda parte tem os arquivos dos moldes avulsos e do molde em grade para impressão em folhas A4. Aqui está o molde do tamanho 48, tamanho 46, tamanho 36, 42 e assim por diante. E aqui ainda tem o molde em grade com todos os tamanhos agrupados. Mesmo que você queira confeccionar um único tamanho, eu indico que você baixe e salve todos os arquivos. Assim você terá todos os tamanhos disponíveis para quando precisar utilizar. Até porque os arquivos ficam disponíveis por 90 dias. Depois desse período você não consegue mais baixar os arquivos, então eu indico que baixe todos eles logo após a compra. Na terceira parte estão os moldes avulsos e o molde em grade para impressão em folhas A0. Então, se você preferir fazer a impressão em gráfica em folhas maiores, você vai utilizar esses arquivos. Também indico você baixar todos esses arquivos. E na última parte estão os arquivos PDF do plano de encaixe dos moldes. O plano de encaixe foi separado por tamanho. E aqui também está o arquivo PDF da ficha de informações do modelo. Também indico baixar todos esses arquivos. Pronto, agora todos os arquivos foram baixados. Mas antes de mostrar onde estão esses arquivos, quero mostrar rapidamente os outros 2 módulos. No módulo 2 está o vídeo com o passo a passo do corte e da costura da peça. E no módulo 3, separei os vídeos e técnicas de costura que serão utilizados durante o processo de confecção da peça. Para quem está iniciando na costura, indico que assista aos vídeos das técnicas e pratique em outro tecido antes de fazer a costura da peça final. E agora, para imprimir os moldes, primeiro acesse a pasta de downloads. Ao clicar sobre a pasta de downloads, você vai visualizar os arquivos que foram baixados. Mas aqui, antes de imprimir os moldes, eu aconselho que você salve os arquivos em um outro drive do seu computador ou então do seu notebook, ou então ainda você pode salvar os arquivos em um pendrive. Isso porque, se você precisar utilizar esses arquivos no futuro, você terá dificuldades de encontrá-los. Então, antes de mostrar como imprimir os moldes, eu vou mostrar uma forma de como você pode salvar os arquivos para que você consiga achar com facilidade esses arquivos. Aqui eu vou mostrar como salvar e como organizar os moldes em um pendrive. Esse aqui é o meu pendrive, eu vou clicar sobre ele e para organizar diversos tipos de moldes, eu indico criar uma pasta chamada moldes.
Na pasta de moldes, indico criar subpastas com o tipo de molde. Então aqui eu vou criar uma pasta chamada de molde saia, uma outra pasta chamada de moldes calças, uma outra pasta chamada de moldes vestidos, uma de moldes blusa, e assim você pode criar diversas outras pastas. E dentro dessas pastas você ainda pode criar outras subpastas com o nome dos modelos. Por exemplo, aqui na pasta de moldes de saias, eu vou criar pasta com o nome do molde da saia Letícia. E é nessa pasta que serão copiados os arquivos que estão lá na pasta de download. Então eu vou voltar para a pasta de download, seleciono os arquivos que serão copiados, clico em copiar ou então Ctrl C, volto para o pendrive, entro na pasta de moldes, depois vou para a pasta de molde saia e depois eu vou para a pasta do molde da saia Letícia. E na pasta do molde saia Letícia, vou colar os arquivos. Seleciono o comando colar ou então Ctrl V. Pronto, aqui estão todos os arquivos da saia Letícia. Dessa forma, quando você precisar de algum desses arquivos, você vai procurar e vai encontrar com facilidade. E agora que você já sabe como salvar os arquivos, eu vou mostrar como imprimir os moldes em folhas A4. Primeiro, eu vou abrir o arquivo PDF do passo a passo da impressão. Nesse PDF está o passo a passo de como configurar a impressora para imprimir o molde em folhas A4 e em tamanho real, e também tem o esquema de montagem das folhas. Mas antes de imprimir, é importante que você tenha instalado em seu computador o aplicativo Adobe Reader. Através desse aplicativo que você vai conseguir imprimir os moldes em tamanho real. Caso você ainda não tenha o aplicativo instalado, esse é o link de instalação. Ele é um aplicativo gratuito, você não paga para fazer a instalação, porém é importante que você baixe o aplicativo somente pelo site oficial da Adobe. Para baixar, você pode digitar esse link ou então você pode clicar em cima, que ele vai para a página oficial, e aí é só clicar para baixar o aplicativo. Durante o processo de instalação, ele vai pedir a permissão para baixar o aplicativo em seu computador ou notebook, tá? E depois que você baixou o aplicativo, esse é o ícone que vai aparecer para você. Agora você vai clicar sobre ele e esse aqui é o Adobe Reader. Aqui apareceu o PDF do passo a passo porque eu já havia aberto ele antes. Agora eu vou mostrar como abrir um arquivo e como configurar a impressora para impressão em tamanho real. E o que eu vou mostrar agora é exatamente o passo a passo que está descrito aqui no PDF. Para abrir um arquivo, você vai clicar em Menu e em seguida Abrir. Menu, Abrir. Agora você vai procurar o arquivo que deseja imprimir. Lembra que os arquivos foram salvos no pendrive. Então eu vou clicar sobre o pendrive, vou abrir a pasta de moldes, depois a pasta de molde saias e agora a pasta do molde da saia Letícia. E aqui estão todos os arquivos. Vou começar abrindo o arquivo da ficha de informações. Vou abrir mais um arquivo. Faço o mesmo processo. Venho em Menu, Abrir. Agora eu vou abrir o molde em grade para impressão em folhas A0. Vou abrir mais um arquivo. Vou em Menu, Abrir. Agora vou abrir o molde avulso tamanho 40 para impressão em folhas A4. Também vou abrir o molde em grade para impressão em folhas A4. Vou abrir o molde tamanho 40 para impressão em folhas A0. E vou abrir o arquivo do plano de encaixe do tamanho 40. Então esses são os arquivos que você vai receber na compra do molde. E antes de mostrar como imprimir o molde em folhas A4 e em tamanho real, eu vou mostrar rapidamente cada um desses arquivos. No PDF da ficha de informações, tem a imagem, a descrição do modelo e a grade de tamanhos. Abaixo tem a tabela de medidas justas do corpo e a tabela de medidas finais da peça. E é aqui na tabela de medidas que você vai procurar o tamanho do seu molde. Por exemplo,
Para escolher o tamanho do molde da saia, você vai precisar da medida de circunferência do quadril. Essa medida que está anotada aqui em negrito. Então, para encontrar o tamanho ideal, você vai medir a circunferência do quadril, vai tirar a medida sem apertar e também sem deixar folga. Vai anotar a medida e em seguida vai procurar a medida na tabela, na linha que está destacada em rosa. Por exemplo, se a medida da circunferência do quadril é 102 centímetros, o tamanho do molde será o tamanho 40. Se a medida da circunferência do quadril é 110, o tamanho do molde é o 44. Agora, por exemplo, se a medida da circunferência do quadril é 104 centímetros, você está entre o tamanho 40 e o 42. Nesse caso, escolha o tamanho maior. E para os modelos onde a grade de moldes é do tamanho PP ao GG, é a mesma coisa. Você vai tirar a medida indicada, a medida que está destacada na cor rosa, e vai verificar em qual tamanho ela se encaixa. Por exemplo, se a medida de quadril é 100, 100 é maior que 98, então você vai utilizar o tamanho M, porque o limite do tamanho P é o 98. Se a medida do quadril ficou em 98 centímetros, então você vai utilizar o tamanho P. Então, você sempre vai procurar a medida que encontrou dentro da tabela e vai verificar qual é o tamanho ideal. E aqui na parte de baixo da tabela tem as medidas finais da peça. No caso da saia, tem o comprimento final de cada tamanho. Do tamanho 34, o comprimento final é 84 centímetros, do tamanho 36 é 84,5 e assim por diante. Na próxima página tem o consumo de matéria-prima. O consumo é a quantidade de material que será necessária para confeccionar a peça. Lembrando que é necessário fazer o pré-encolhimento dos tecidos que serão utilizados. O molde já possui margem de costura de 1 centímetro. E essa observação aqui é apenas para quem for produzir em larga escala, quando não é possível fazer o pré-encolhimento do tecido. Logo abaixo está o consumo de matéria-prima para cada tamanho. Primeiro estarão relacionados os tecidos e depois os aviamentos. E você vai perceber que os tecidos são enumerados, assim como na descrição dos nossos moldes, onde o tecido também é enumerado. Então, aqui na primeira linha estão relacionados os tamanhos e abaixo de cada tamanho está a quantidade de tecido ou aviamento necessário para aquele tamanho. Outro campo que tem aqui é a sugestão de tecidos e aviamentos a serem utilizados na confecção da peça. E no caso do elástico, será necessário 58 centímetros para o tamanho 34, 62 centímetros para o tamanho 36 e assim por diante. E aqui também foi utilizado elástico com 3 centímetros de largura. No final da tabela, ainda tem a relação das partes do molde. No caso da saia, o molde só tem duas partes, o dianteiro e o traseiro. Em seguida, tem a descrição da sequência operacional da peça. A sequência operacional é bastante utilizada por costureiras profissionais que preferem ter o passo a passo por escrito ou no caso de produção em larga escala. Aí, nesse caso, a sequência operacional é entregue para a facção que irá produzir as peças. E no final ainda tem as instruções para o corte. Aqui estão as instruções de como preparar o tecido antes do corte. A impressão da ficha de informações é opcional, mas eu indico que você imprima e deixe junto com o seu molde. Depois eu vou mostrar como eu deixo aqui. E o outro arquivo que você vai receber é o plano de encaixe dos moldes. No plano de encaixe tem as instruções de posição das partes do molde sobre o tecido. Por exemplo, nessa saia os moldes deverão ser posicionados sobre o tecido aberto. Veja que aqui nas laterais estão as ourelas do tecido e na parte de cima a largura do tecido. É através desse material que eu acabei de mostrar que você vai saber como escolher o tamanho do molde, vai saber qual é a quantidade de tecido e aviamentos que vai precisar comprar e também saberá como posicionar os moldes para o corte. Agora, outra coisa que você precisa saber é como configurar a impressora para imprimir um molde em folhas A4 e em tamanho real. Todo o passo a passo que eu vou mostrar agora também está detalhado aqui no PDF.
Além do passo a passo da configuração e impressão dos moldes, aqui no final ainda tem um modelo de como a folha será impressa e um modelo de montagem das folhas. Depois da impressão do molde, eu vou mostrar esses detalhes da folha e também vou mostrar como montar as folhas. Agora eu vou mostrar como imprimir o molde avulso tamanho 40. O primeiro passo para imprimir o molde em folhas A4 e em tamanho real é configurar a impressora. Você vai clicar sobre o botão da impressora. Ao clicar, vai aparecer essa tela. Aqui, você vai primeiro em propriedades. No tamanho do documento, você vai selecionar folha 4 e a orientação do papel deverá estar no modo retrato. Depois que você selecionou folha A4 e modo retrato, você vai clicar sobre a aba Tamanho. Nessa aba tem várias opções. Você vai selecionar tamanho real ou então escala personalizada 100%. Veja que aqui do lado tem a imagem da folha. Aqui nos cantos da folha tem as marcações de corte e aqui no canto superior esquerdo tem a identificação do número da linha e do número da coluna de cada folha. Aqui na parte de baixo você também consegue visualizar a quantidade de folhas que será impressa. Aqui no caso são 16 folhas. E se você clicar sobre a seta, vai conseguir visualizar as folhas que serão impressas. Então, depois que você fez a configuração das propriedades, do tamanho, selecionou o tamanho real ou a escala personalizada de 100%, você vai clicar em imprimir. E antes de mostrar como montar as folhas, quero mostrar rapidamente os outros moldes. Caso você prefira imprimir os moldes agrupados em folha 4, o processo de configuração é o mesmo. E para quem quiser fazer a impressão dos moldes em folhas tamanho A0, vai utilizar os arquivos PDF para folhas A0. Esses arquivos, onde você consegue visualizar todas as partes do molde. Para imprimir em folhas A0, você precisa ter uma plotter, né? Ou então fazer a impressão em gráficas. Geralmente as gráficas solicitam que os arquivos PDF sejam enviados por e-mail ou por WhatsApp e combinam uma data para retirada ou entrega das impressões. E para finalizar, eu estou com as folhas impressas. Aqui no canto superior esquerdo tem a numeração das folhas. O primeiro número indica a linha e o segundo número indica a coluna. E aqui nos cantos da folha estão as marcações de corte. Agora, para fazer a montagem das folhas, eu separo as folhas e faço pequenos montinhos. Eu faço a separação por linha. Então, começo separando todas as folhas da linha 1 e faço um montinho. Depois, separo todas as folhas da linha 2 e faço um outro montinho. Faço outro montinho com as folhas da linha 3 e outro com as folhas da linha 4. Agora vou montar as linhas. Vou começar com a linha 1. Veja aqui pelo esquema. Você vai posicionar as folhas na sequência das colunas. Linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, linha 1, coluna 4. Então, eu tenho aqui coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Depois que colocar as folhas na sequência de coluna, é necessário fazer o encaixe das marcas de corte. Para fazer o encaixe, deixe a folha da coluna 1 como está e nas demais colunas será recortado o excesso de papel do lado direito da folha. Para isso, aqui no lado direito, trace uma reta ligando as marcas de corte, dessa forma. Faça a mesma coisa com as outras folhas. Aqui do lado direito, trace uma reta ligando as marcas de corte. Agora, sobre a reta que foi traçada, recorte o excesso de papel. Vou começar retirando aqui da última folha. Depois de recortar o excesso de papel, cole a folha da coluna 4 sobre a folha da coluna 3, dessa forma. Fazendo o encaixe das marcas de corte e também cuidando para fazer o encaixe das linhas do molde. Faça a mesma coisa com a coluna 3. Recorte o excesso de papel e cole a folha da coluna 3 sobre a folha da coluna 2. Agora faça o mesmo com a coluna 2, recorte o excesso de papel e
cole sobre a coluna 1. Pronto, a linha 1 está pronta. Veja que o molde já começou a se formar. Agora faça a mesma coisa com os demais montinhos. Monte linha por linha. E aqui estão todas as linhas montadas. Linha 4, linha 3, linha 2, linha 1. Agora o próximo passo é unir as linhas. Mas para isso também é necessário recortar o excesso de papel em um dos lados. Comece recortando o excesso de papel da parte de baixo da primeira linha. Para isso, trace uma reta unindo as marcas de corte aqui da parte de baixo das folhas. Recorte o excesso de papel. Na sequência, cole a linha 1 sobre a linha 2, unindo as marcas de corte e unindo as linhas do molde. Agora faça a mesma coisa com a linha 2. Na parte de baixo da linha 2, trace uma reta unindo as marcas de corte, recorte o excesso de papel e cole a linha 2 sobre a linha 3. E para finalizar, faça o mesmo processo com a linha 3. Na parte de baixo da linha 3, trace uma reta unindo as marcas de corte, recorte o excesso de papel e cole a linha 3 sobre a linha 4. Pronto, agora o molde está completo. Aqui está o dianteiro da saia e aqui o traseiro da saia. Um detalhe muito importante sobre os moldes que acabei esquecendo de mencionar é o quadrado de medida. Ele estará presente em todos os moldes. Ao imprimir o molde, use uma régua ou uma fita métrica para medir esse quadrado, que deve ter exatamente 4 por 4 centímetros. Essa é a referência para garantir que o molde foi impresso nas medidas corretas. Agora, se o quadrado não estiver com as dimensões exatas, verifique as configurações da impressora, ajustando para tamanho real ou 100%. E para finalizar, quero sugerir uma forma prática de guardar os moldes. Aqui eu imprimi as 2 primeiras páginas da ficha de informações e também o plano de encaixe dos moldes. Junto com as folhas do molde, eu coloco em um plástico transparente. Assim, quando precisar usar novamente, consigo identificar facilmente pela imagem e pela descrição.